Voltamos com o Alerj Debate falando sobre as conclusões da CPI da região serrana que apura as responsabilidades da tragédia provocada pelas chuvas em janeiro. No bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar. Qual é o poder da CPI? Ou seja, os senhores estão visitando os municípios atingidos, já receberam algumas reclamações e até cobranças da população. Qual o poder que a CPI tem? Pois é. Primeiro, reforçar essa explicação para o cidadão, principalmente da região serrana, dizer que é fácil diferenciar o poder legislativo do município do nosso aqui. Quem aprova o orçamento do município são os vereadores. Quem aprova as contas do prefeito são os vereadores. Nós, deputados estaduais, aprovamos o orçamento do Estado e aprovamos ou desaprovamos as contas do governador. A CPI, ela tem dois focos fundamentais. Quer dizer, o foco investigativo, que se instala em avaliar o que foi feito ao longo dos anos por agentes políticos que possa ter influenciado, ampliado a tragédia. Evidentemente, isso está muito difuso, não é? Porque você vê, acabou de falar o deputado Luiz Paulo, a questão da defesa civil. Não é? Foram passando de várias administrações que não teve essa visão. Agora, não tenho dúvida que a CPI vai apontar casos que foram levantados de aplicação de recursos públicos em área de risco, por exemplo. Uma coisa é o cidadão comum fazer uma casa em área de risco, ali Sim. tentando, enfim. Outra coisa é o poder público botar dinheiro lá, licenciar um empreendimento. Então, a CPI vai apontar isso. A CPI vai trazer, e eu acho que o maior papel da CPI é na construção de condições de soerguimento dessas cidades e em legislação que possa inibir, diz sempre o deputado Luiz Paulo, nós precisamos congelar as ocupações irregulares. Então a CPI está construindo uma legislação para ser apresentada a esta casa para inibir esse processo de ocupação irregular que a gente tem visto. Mas, neste momento, o que nós estamos fazendo, acho que de mais importante, é na observação de que a boa vontade do governo do Estado, estamos vendo isso, a boa vontade do governo federal, há problemas nos municípios, enfim, mas há um grande problema, que é o problema maior, a meu ver, que é a desarticulação desses setores. Essa semana mesmo eu visitava em Teresópolis, uma localidade de Vieira, onde está lá a Secretaria de Obras atuando e agora o INEA mandou máquinas. Só que é o seguinte, mandou máquinas. Só que não adianta a máquina estar lá só para tirar a areia do curso do rio, precisa ter uma integração, tá certo? Para que vai tirar a areia, uma área rural, então precisa ter a Secretaria de Agricultura integrada para saber como vai fazer esse processo de maneira que esse recurso que está sendo aplicado, ele realmente logre êxito, não só em desassorear, mas não adianta desassorear, jogar areia, por exemplo, do lado, e daqui a pouco vem uma chuva e joga tudo novamente para o rio. Então, também na questão da construção das casas, das pontes, precisa haver uma integração. Este é um papel que a CPI tem cumprido, no aluguel social mesmo, nós estamos colocando frente a frente poder municipal, poder estadual para discutir qual é o problema, o que está acontecendo, tá? Ajudar nessa interlocução também. A CPI está cumprindo um papel de articulando esses setores para um melhor resultado. É isso que a gente tem visto hoje. Esses dias mesmo eu recebi um depoimento muito favorável de um cidadão de uma cidade dessas, que dizia, olha, depois que a CPI fez uma audiência pública aqui, o prefeito está conversando mais com a gente, foi muito bom. Então, tem sido um papel suplementar, mas dadas as condições como estão as coisas, é o que está se tornando mais significativo para a população nesse momento. Agora, o problema não se agrava, deputado, porque, por exemplo, o senhor falou 4 bilhões de reais, né? A gente tem Olimpíadas, tem Copa, tem uma série de investimentos que o Rio de Janeiro tem que fazer também para esses eventos. E o senhor falou que as prefeituras não têm condições de arcar com essa quantia. Como resolver esse problema? Há solução para esse problema? Não, olha só, são dois enfoques. Falar só de recuperação econômica e de investimento. Louve-se o BNDES,
que disponibilizou para os empresários da região serrana 400 milhões de reais. E todos eles já foram tomados pela região serrana. Eu e o deputado Nilton Salomão tivemos com um bom diretor do BNDES, que está fazendo gestão para que pelo menos aí 150, 200 milhões a mais sejam disponibilizados pelos empresários Aliás, locais. deputado, sobre isso eu acabei de receber uma informação vinda do diretor, o doutor Lemos, que ele já encaminhou lá para Brasília aquelas necessidades daqueles documentos. Portanto, da parte do BNDES, está havendo realmente muito interesse. Nós precisamos agora sensibilizar mais uma vez, já foram sensibilizados, temos a gratidão por isso, mas mais uma vez as autoridades federais para acrescer os recursos que ainda são necessários. Sim. Bom, então esse é um vetor que está indo bem. O outro, nós temos um compromisso do secretário de Planejamento com a CPI, quando ele veio na oitiva, de até 30 de setembro, quando chega a casa, o plano plurianual, a proposição do governo de investimento para os próximos 4 anos, ter um programa específico para a recuperação da região serrana. Certo. Pelo menos num quadriênio, imagino eu, que a gente possa ter esses 4 bilhões alocados num quadriênio. Nós já aprovamos no texto da LDO essa previsão. Essa previsão, mas vier no PPA. E, claro, vindo no PPA, no plano plurianual, estará previsto também nos planos de meta das leis de diretrizes orçamentárias e em cada LOA. Então, a previsão do recurso. A Assembleia Legislativa já aprovou autorização para o governador tomar 2 empréstimos somente para recuperação do sistema rodoviário da região, com enfoque principal na RJ 130, que é Teresópolis-Friburgo, e na RJ 134, que é a RJ que liga Posse a São José do Rio, do Vale do Rio Preto, até Teresópolis. Né? Então, do seu ponto de vista, esses empréstimos são a mais de 500 milhões. Então, do seu ponto de vista rodoviário, já tem o dinheiro garantido desses empréstimos que chegarão. Tem já um programa na Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida, onde todos esses terrenos que estão sendo desapropriados, né, vão entrar nesse programa, né, e o terreno entra com contrapartida ao empréstimo para as casas, na ordem de 10% a 15%. Então, tem 10 mil habitações para serem construídas. A 50 mil reais cada habitação, você tem aí um dinheiro já de 500 milhões considerável para a área de habitação. Sim. Então, qual o desafio? Dinheiro para contenção de encostas. São mais de 1,3 bilhões de reais necessários, que terá que vir da fonte Tesouro e de fontes federais. Precisa mais de outros 200 e tantos milhões para o INEA, que possivelmente poderá vir do Ministério da Integração. Outros 200 e tantos milhões para a agricultura, para a recuperação de pontilhões, rodovias vicinais, etc., etc. Né? Então, a equação desses recursos tem que estar ali no PPA, no Plano Plurianual, na LDO e na LOA. E a CPI está em cima disso. Nós dedicamos parte aqui do nosso mandato a coordenar para que essas coisas aconteçam. Porque 4 bilhões de reais não cai do céu. Sim. Então, tem que ter programação para esses recursos ingressarem. E está na rua um edital de licitação, que também foi uma proposta da CPI, mas que o governo do Estado já tinha tomado a dianteira, fazer uma licitação para contratar uma empresa de consultoria que vai fazer um plano de recuperação econômica e social de toda a região serrana, para que todos esses investimentos possam estar articulados em si e possam, né, ter sinergia e produzir resultados. Então, esse é um trabalho que a gente tem ajudado e colaborado e vai estar inserido no relatório final. Agora, os senhores têm observado, esse dinheiro que está chegando para a região serrana, desde que aconteceu a tragédia em janeiro, ele tem sido bem aplicado, vamos dizer assim? O que os senhores estão observando? Olha só, no período da emergência, é um controle difícil.
né? Porque Sim. numa tragédia... É o caos. É o caos geral, você fazer o controle dos equipamentos, etc. Eu de fazer uma avaliação hoje, sem olhar os processos, os quantitativos, etc., é muito difícil. Quem vai fazer essa avaliação é o Tribunal de Contas do Estado, né? Algum desperdício sempre existe. O que a gente tem sempre a esperança é que não haja corrupção. Mas eu fico assustado quando vou, por exemplo, em Teresópolis, faço uma audiência pública e as pessoas começam a reclamar, botando tudo sob suspeição. Então, este segundo passo de fiscalizar como o dinheiro está sendo gasto é um passo seguinte da CPI e não na CPI, porque a CPI não tem tempo hábil para tal. E para isso também tem o Tribunal de Contas do Estado e tem o Ministério Público, Sim, que é o fiscal da lei. Então, na verdade, essas relações institucionais já estão estabelecidas, né? E a própria CPI, quando fizer seu relatório, esse relatório será encaminhado tanto ao Ministério Público quanto ao Tribunal de Contas do Estado. Agora, sobre esse volume de recursos que vem sendo aplicados, também não podemos deixar de registrar que nós que acompanhamos a região serrana, os recursos que chegaram à região serrana ao longo dos anos, raríssimos, pouquíssimos. Então, graças a esse entrosamento do governo estadual com o governo federal, graças à economia que está numa situação boa no nosso país e no nosso estado, está sendo possível alocar esses recursos, como se diz, só esse ano 678 milhões. Evidentemente nós vamos fiscalizar, vamos acompanhar, mas houve a tragédia, perdemos muitas vidas, as cidades foram realmente extremamente prejudicadas, mas ainda podemos dizer que, e eu tenho visto isso e acompanhado, há uma esperança grande, dada essas circunstâncias da economia, do relacionamento dos governos, de que nós possamos ter esses recursos finalmente aplicados na região serrana. Que eu digo, se fossem aplicados lá atrás, na sua economia, arranjos produtivos, em infraestrutura, em habitação, que nunca teve o programa, aí sim, como você perguntou lá anteriormente, talvez nós tivéssemos reduzido a perda de vidas como tivemos. O nosso tempo já acabou, mas eu quero fazer mais uma pergunta, que é a seguinte: quando o relatório final ficar pronto, e que de mais importante ele vai apontar? Claro que a gente já falou muito disso aqui nesses dois blocos, mas só para a gente fechar o programa. Olha, o relatório vai ficar pronto no final do mês de agosto, para ser submetido ao âmbito da comissão e posteriormente ao plenário. Ele vai focar, entre outras coisas que o deputado Salomão irá detalhar, mas focará a situação dos municípios, a situação socioeconômica dos municípios, a tragédia, a questão da recuperação econômica e a questão da recuperação estrutural. Hipóteses de responsabilidades e também propostas que mitiguem outros acontecimentos similares que não tenham a mesma proporção. Certo. Fundamentalmente, as propostas que estão no âmbito aqui do Legislativo, nós já estamos colocando em andamento. Essa defesa fortíssima que nós vamos fazer aqui da estruturação da defesa civil, não só no Estado, mas em cada município, e, evidentemente, esse acompanhamento, essa necessidade que esses recursos que foram sinalizados, que eles possam, como disse o deputado Luiz Paulo, está previsto nos instrumentos legais, de maneira que a população dessa cidade realmente, eu acho que pela primeira vez na história desse Estado, porque nós vamos acompanhar, receba o que está sendo sinalizado e o que realmente é necessário. Ok, muitíssimo obrigada, sucesso no trabalho. O nosso programa já está acabando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.